Salmo 91. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é um pouco diferente, que é a Nova Almeida atualizada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente. E Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, alguns crentes têm esse texto aberto na sua casa. A Bíblia fica lá. Nós fazemos muito disso porque ainda somos muito místicos. Sabe o que acontece? Se você abrir todas as Bíblias da sua casa, em várias versões, abrir todas elas no Salmo 91, sabe o que vai acontecer lá? Nada. A Bíblia vai se encher de poeira, as páginas vão ficar amareladas, mas não vai acontecer nada. Sabe por quê? Salmo 119, 11. Abre aí. Bota na tela também, para ser mais rápido. Aonde tem que estar a palavra de Deus? Quem pode ler? Está na tela. Aonde que tem que estar a palavra de Deus? Para fazer o quê? É para você ser abençoado? É para você abrir as portas do céu? É para você receber um milagre? É para o quê? Não pecar contra Deus. Então tem um propósito. Por que eu vou na Bíblia? Para aprender como que eu me comporto para não pecar contra Deus. A nossa maior preocupação deveria ser não pecar contra o nosso Deus. Esse salmo que nós lemos, o 91, ele é a versão do Antigo Testamento do que está em Romanos 8:31. O que está em Romanos 8:31? Paulo fez isso numa frase: se Deus é por nós. O salmista, como um bom poeta, fez 16 versículos. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Paulo faz uma pergunta, que nós até atribuímos como uma afirmação. Quem é contra você? Quem é contra você? Você consegue responder? Vai ser a sua ganância, vai ser a idolatria do seu coração, vai ser o mundo que ainda tem em você, vai ser o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo. Quem vai ser contra você? Aqueles que são inimigos de Deus vão ser contra você também. Agora, no período do Natal, lá na Nigéria,
alguns pastores islâmicos, pastor de ovelha mesmo, não pastor religioso, pastor de ovelha. Eles foram na parte cristã do país, queimaram casas, destruíram igrejas e mataram 144 pessoas. Alguns pastores, simplesmente porque são islâmicos e não gostam dos crentes. E muitas vezes nós olhamos para esse salmo e achamos que nada vai acontecer de mal conosco. Coisas vão acontecer conosco. A grande questão é que nós não estamos sozinhos. A destruição do nosso corpo não significa a destruição da nossa alma, porque nós somos salvos no Senhor. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse salmo aqui é para quem? Quem vai receber essa proteção de Deus? Quem está no versículo 1. Lhe faço uma pergunta. Você habita no esconderijo do Altíssimo, ou você só passa por lá? De vez em quando você aluga e depois você sai da temporada e sai fora. Aqui é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Você faz parte desse povo? Habitar no esconderijo do Altíssimo é confiar nele. É descansar nele. Eu descanso na sombra do Onipotente. Isso significa que muitas vezes você vai estar com dor, vai estar com choro, a lágrima rolando no seu rosto, o desespero, talvez maus pensamentos, mas você continua descansando na sombra do Onipotente. Irmãos, nós estamos ajudando como igreja, a Poliana está empenhado mais, uma família lá de Mesquita. Quem soube disso? Então, foi arrecadado alimentos, alguns mandaram dinheiro, brinquedo, televisão. Eu fui lá, irmãos, é uma situação muito complicada. Aí ontem eu cheguei em casa do trabalho, estava a Poliana lá com duas camas que ela achou lá no meio dos entulhos, lá na vila onde eu moro. Botou em cima do carro e trouxe. Está lá na garagem para levar. Eles dormem na espuma. Hoje. Aí, Poliana inventou de vender rabanada esse final do ano. Aí alguém lá da vila encomendou 20, a gente saiu, chegamos do almoço, saiu correndo para comprar as coisas. Aí quando ela foi entregar, vindo aqui para a igreja, a gente está passando em frente à caçamba do lixo, está indo uma mulher lá com uma bolsa bonitinha para colocar. A Poliana, vai devagar para a gente ver o que é. Aí eu fui, dei a volta, voltei, a Poliana pegou, botou dentro do carro, o lixo dos outros, chegou aqui na igreja e abriu. Lençol de solteiro, lençol de casal, fronha, tudo novo. Cobertor. Aquela família lá é uma família cristã. Uma mulher que cuida sozinha de 2 filhos. Temos exemplos aqui na nossa igreja também. O Senhor está cuidando. Pode. Como Deus cuida da gente nos detalhes. E às vezes uma palavra que a gente fala, por isso que a gente tem que agradecer o tempo todo. Eu passei de carro ontem e eu vi o colchão. E eu mandei para ela assim, você pode me mandar foto do seu colchão? Porque o colchão que eu vi lá, ele estava do lado de fora da caçamba,
não estava em perfeito estado, né? Mas eu falei, conhecendo eles do jeito que eu conheço, né? De repente estava melhor do que o deles. E ela me mandou a foto da espuma que ela dormia em cima. E eu falei, eu vou enfiar esse colchão de qualquer jeito dentro do carro. Só que o colchão era muito grande. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu estava sozinha com as crianças. Eu peguei o colchão de casal e fui empurrando ele, subi o colchão e joguei em cima do carro. Eu falei, Deus, me ajuda agora a chegar com esse colchão em casa. Cheguei com o colchão em casa. E aí, passando por outra caçamba, eu vi outro colchão de solteiro, só que estava perto da minha casa. Eu falei, isso aí eu vou empurrando. E aí eu falei com as crianças, ó, vamos comigo e a gente vai empurrar esse colchão aqui. Nessa hora o Rodrigo estava chegando, já estava lá na garagem de casa. E eu falei com a minha amiga, vamos dar um jeito de levar esses colchões para eles, que ela tem uma saveira, ela falou, tudo bem. Aí eu falei, olha só, mas agora a gente precisa de lençol, porque, né, eu falei, eu vou dar um jeito de limpar o colchão e a gente precisa de lençol. E aí, na hora que a gente estava passando na caçamba, a menina botou um saco dentro do lixo. E aí eu falei assim, para o carro que eu vou pegar, não sei o que é. Aí ele falou, pelo amor de Deus, para com essa mania de querer pegar lixo. Eu falei, pega lá, pode ser alguma coisa para abençoar uma pessoa. Irmãos, pega ali para mim, por favor. Não vou abrir, não, porque é muita coisa, né? Mas, assim, eu falei, gente, se não é Deus, não tem como a pessoa olhar e falar, é Deus. Eu falei com ela hoje, eu falei, a gente tem que comprar lençol. A bolsa estava assim, ó. A menina pegou, disfarçando, ela botou assim na caçamba. Aí eu falei, para, porque está limpinha. Irmãos, olha aqui. O lençol de casal. Olha como é que está. É um cobertor. Assim que estava. Uma fronha. Um lençol de solteiro. Me disse, isso aqui não é Deus. É Deus cuidando assim, dos detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Então, assim, eu falei, Senhor, obrigado, porque não tem como não ver a mão do Senhor numa coisa como essa. E, assim, desde já está me agradecendo por cada doação. Né? Ela pediu para agradecer todos os irmãos que doaram. A gente, graças a Deus, conseguiu, né, organizar um valor legal. Eu mandei o valor para ela, ela fez a ceia de Natal. Eu vou mandar mais uma parte do dinheiro, que eu estou mandando por parte, para ela fazer a ceia do Ano Novo. Então, desde já, obrigada a todos que doaram. Amém? Descansar à sombra do Onipotente. Nem sempre vai ser a melhor situação que nós sonhamos, mas a gente está protegido. A gente está guardado. E isso deveria também trazer em nós o sentimento de, se eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E o Senhor vai cuidando de cada um de nós. Ele vai cuidando. Versículo 2 diz, aquele que habita, aquele que descansa, ele diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Se o Senhor está te pedindo algo, faça. Faça. Faça de coração, faça de verdade. Tenha coragem, tenha disposição, porque nem sempre vai ser fácil o que o Senhor nos pede. Mas se Ele está nos pedindo, é porque nós podemos entregar. Irmãos, eu tenho que dar exemplos também de mim, porque como primeiro na igreja, eu quero ser como Paulo, né? Me imita, assim como eu imito a Cristo. Vocês sabem que eu estou em 2 igrejas. Fiquei em 2 igrejas esse ano. E lá devo ficar mais 2 anos, se Deus não mudar o cenário. Eu fui para lá para não ganhar nada. Nenhum dinheiro. Aí eles conseguiram me dar R$1.000. Para esse ano, eu pedi para não me pagar nada de novo,
para ir o dinheiro todo para o garoto que vai ser ordenado pastor, que vai me auxiliar lá. Para ele ficar com o dinheiro todo e ele poder se dedicar no trabalho da igreja, porque hoje ele trabalha de uma maneira mais autônoma, fez Uber, fez várias coisas ao mesmo tempo, se dedica à igreja, vai ter um salário lá. Aí a Poliana colocou para vender as rabanadas e vendeu mais do que nunca tinha vendido antes. O concurso que ela fez, que estava muitas pessoas na frente, já chamou quase todo mundo. Ela está ali na terceira da fila para ser chamada. Então Deus está abençoando. Deus está abençoando. Uma vez eu vi... Quem aqui conhece o Luciano Subirá? É um pastor pentecostal. Aí ele falou assim que todos os livros dele, ele não fica com dinheiro. É tudo para o ministério, que ele falou que ele sentiu que Deus chamou ele para isso. Daí ele fala assim, eu tenho certeza, se não fosse assim, eu não teria vendido tantos livros como eu tenho vendido hoje. Aí o que eu fiz? Comprei todos os livros que ele já tinha publicado. Eu vou ajudar de alguma maneira esse ministério e também vou ler lá. Deus trabalha, irmãos. Mas eu falei com vocês quarta-feira passada, o Salmo 23, e também falei alguma coisa sobre que Deus ele é recíproco conosco. A maneira que você se apresenta, Ele se apresenta também para você. Se você confia, você vai longe. Você vai longe. E aqui nós temos, no versículo 3 ao 8, Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aqui são as armadilhas do dia a dia. Quantas armadilhas são colocadas contra você? Imagina que você é esse passarinho. Pessoal que um pouco mais antigo, eu vi um pouquinho quando era criança. Fazia aquelas armadilhas para passarinho. Botava lá comida, deixava a linha, tudo bonitinho. O passarinho olhava aquilo, eu estou feito. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente olha, caraca, eu estou feito, isso aqui é uma bênção. Mas quando ele chegava lá, a corda era puxada e ele ficava preso. Esses laços que nós não percebemos, se você confia no Senhor, Ele está te livrando. E muitas vezes você está se queixando, mas eu estou perdendo as bênçãos. Porque esses laços vão ser aparentados para nós com boas coisas. E o Senhor está nos tirando. A maioria deles você nem percebeu que era para a sua queda, que era para a sua destruição. É Ele que nos livra. E aqui vem mais, Ele vai nos cobrir com as suas penas. E sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Quando vai começar o período da chuva, normalmente as aves, para nós de repente a galinha, começa a chover, a galinha bota os seus pintinhos embaixo das suas asas e caminha. Isso é inerente às aves. E Deus está sendo comparado aqui a isso, como se fosse uma grande ave protegendo os seus filhotes. Pode vir a chuva, a tempestade, o que for, o Senhor está contigo. Ele é a nossa proteção. Ele está nos guardando. Mas isso é para quem habita e que descansa. Mais uma vez, você faz parte desse grupo? Você faz parte de verdade, de coração desse grupo? Da confiança em Deus em todas as circunstâncias? Irmãos, a oração de Jesus lá no Getsêmani, afasta-te de mim esse cálice, mas seja feito a sua vontade. Quantas vezes nós oramos e colocamos isso? Seja feita a sua vontade.
E quantas vezes isso soa como se fosse falta de fé? Quantas vezes? Eu estou pedindo a Deus, mas eu já estou me conformando se Ele não der. Mas isso é confiar no Senhor. Ananias, Azarias e Misael fizeram isso. Sabem quem são esses três? Ó rei, fica tu sabendo que o meu Deus pode me livrar, Ele pode. Agora, se Ele vai, eu não sei. Mas uma coisa é certa, eu não vou me dobrar diante do Senhor. Tem coragem de entregar sua vida? Tem, se eu não me engano, é a Santa Pompeia, uma cristã que foi morta. A Igreja Católica deu um título de santa. O filho dela, ou os filhos dela, foram mortos na sua frente. Seus parentes foram mortos na sua frente, cada um de uma maneira diferente. E quando chega a vez dela, ela fala assim: eu viva, vou te vencer. Eu morta, te venço mais ainda. Você tem coragem de enfrentar a morte dessa maneira? De ver os seus filhos, os seus parentes sendo mortos na sua frente? O imperador romano, ele inaugura o Coliseu, e ele faz 100 dias seguidos de mortes de cristãos, de várias formas. E quando era contra as feras, os pais botavam as crianças na frente para serem mortas primeiro. Porque as feras, quando se alimentam, elas vão matando aos poucos a próxima vítima. A carne está fresca. Quantos pais cristãos viram os filhos serem derrubados pelos barrancos? Era só negar Cristo. E nós passamos por nada parecido com isso. Na noite de São Bartolomeu, foram mortos milhares de cristãos enganados pela rainha da Inglaterra, aonde chamou os protestantes para comungar, e naquela noite mandou matar todos os protestantes que estavam. A Nigéria, que eu falei para vocês agora, cristãos morrendo. Nos nossos dias. Não foi só no período bíblico, não. Confiar no Senhor é confiar até a morte. Porque o versículo 5 fala: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui está falando do cenário de guerra. Imagina numa cena de guerra, pessoas feridas, no meio da lama, da terra, não podem receber o tratamento devido, infecções acontecendo, flechas voando, e você está nesse campo de batalha, e está falando que você vendo isso tudo, você não terá medo. Sabe por quê? Porque o medo é um espírito, e Paulo fala que Deus não nos deu o espírito do medo ou da covardia. E João, na sua carta, ainda vai falar vai falar mais. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmãos, temos medo sim do desconhecido, temos aquela aflição, mas se confiamos no Senhor, esse medo tem que ir embora. E no Salmo 23, que falamos na semana passada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. Mesmo diante da morte certa, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Vão cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque a morte desse corpo, o castigo ou o flagelo nesse corpo, não pode nos atingir. Não pode nos atingir.
Porque é muito maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque a morte não tem a última palavra sobre nós. A morte foi vencida. A morte foi tragada pelo nosso Senhor Jesus. E ele ainda fala mais, versículo 8. E aqui mostra a confiança que ele tem. Quem de você que está aqui nunca buscou uma vingança? Nunca desejou que aquele que está fazendo mal a você também sinta ou beba do mesmo veneno? Irmãos, quem é o nosso vingador? É o Senhor. E ele fala no versículo 8, somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Não é você que vai trazer o castigo, é o próprio Deus. E nós vamos ver isso acontecendo. Pode falar. Sim, mas aqui é muito além. Aqui, esse texto está falando do último dia. Lá em Apocalipse, capítulo 4, se eu não me engano, as almas daqueles que foram mortos no Senhor estão lá embaixo do trono, pedindo, Senhor, até quando vamos esperar? Ele falou, só mais um pouco. Só mais um pouco. O Senhor vai vir como esse vingador. Versículo 9. E você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você disse isso? O Senhor é o meu refúgio. Quando você está mal, a dificuldade chegou, você se refugia nele. Refúgio é o lugar de proteção. Nós moramos na nossa casa e construímos um muro, aqui no Rio de Janeiro, muro alto, às vezes botamos um cercado, porta para entrar no quintal, porta para dentro de casa, janela às vezes com grade. Não é isso? Alguns vão para condomínios fechados para tentar ter uma sensação de segurança. Mas quem é a nossa segurança? O Senhor. Esse é o refúgio. É aquele local que você chega e sabe que ali nada vai te fazer mal. É acreditar de verdade. Acreditar de verdade. Mulheres. Quantas mulheres hoje, principalmente onde tem conflito islâmico, são estupradas, levadas para serem escravas sexuais dos muçulmanos. Nunca mais voltam a ver a sua família. Já pensou isso acontecendo contigo? Só o pensar. E está acontecendo hoje com irmãs nossas. E elas permanecem firmes. E simplesmente porque eu não tenho a coisa que eu quero, ou não é da cor que eu gosto, eu fico frustrado. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. E aqui você tem que entender, porque muitos interpretam isso aqui que você não pode ficar doente. E aqueles que morreram na pandemia, então, eram tudo perdido. Aqui está falando da parte espiritual, porque logo na sequência vem, e a mesma estrofe. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Então, se é todos os caminhos, eu posso fazer tudo de errado, não é isso? Se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você está lá na sombra do Onipotente, os seus caminhos são os caminhos que Ele tem para você. Senão você vai estar indo lá como foi Jonas,
E vai ter que passar por várias intempéries e problemas, engolido por um peixe, para ser vomitado aonde Deus te quer. Nós temos a proteção no mundo espiritual. O presbítero Jorge falou lá de Daniel. Precisou de 21 dias de jejum, oração constante, colocando a sua vida em jogo, porque estava proibida a oração. Teve que ter 2 anjos para combater um principado, para a bênção chegar. Quantas vezes você desiste no primeiro dia? E talvez a sua luta não é de 21 dias, seja de anos, seja 21 anos. Quantos anos passou para José ver o seu sonho, os seus 2 sonhos concretizados na prática? Teve que ser rejeitado pelos irmãos, tentaram matá-lo, foi vendido como escravo, foi caluniado por uma mulher, foi preso, e o tempo passando. Depois, quando ele chega no poder, foi mais 7 anos, ele acumulando as riquezas do Egito, para depois, no momento de pobreza, olha quantos anos foram passando. E você tem que confiar nisso. Não importa o que está acontecendo agora, não importa. Confia no Senhor, se dedica com Ele. Você vai ver o resultado. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Irmãos, versículo 12, os anjos, eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E olha a parte mais forte aqui. Você vai pisar, você vai esmagar o leão e a cobra, o leãozinho e a serpente. Quem tem esses títulos também? O diabo. Ele é aquele leão que está ao nosso derredor, rugindo, tentando tragar alguém. Ele é a serpente. Se você descansa no Onipotente, assim como Jesus pisou, nós pisamos também. Ele não tem autoridade sobre nós. E talvez o Senhor até deixe ele nos tocar como fez com Jó. Mas ele só pode ir até onde Deus permite. Ele não tem autonomia para fazer o que ele quer. E se você estiver no Senhor, confiar no Senhor e resistir o diabo, ele vai fugir. Porque até nisso ele é covarde. Resista às tentações. Resista, confiando no Senhor. E aqui os últimos versículos, 14, 15 e 16, é Deus falando. É Deus falando. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Se você chega a Deus com amor, se apegou a Deus com amor, não porque você quer a sua bênção, não por interesse, por amor. Por amor. E isso é diferente, porque até o amor hoje está deturpado o significado. Amar para muitos é algo que nos dá prazer. E nem sempre é assim. Amar muitas vezes é você estar revoltado com a pessoa e ainda dorme do lado dela. Isso é casamento. Não é assim? Normalmente é a mulher que se revolta primeiro. Irmãos, perdoar é você ser machucado e liberar perdão. É você entender que Deus te perdoou uma dívida maior. E agora você tem que perdoar também. É você entregar para o outro o que você gostaria de receber, mesmo sem receber. É um amor que se sacrifica, é um amor que se humilha, é um amor que lava os pés. É um amor que você, mesmo sendo superior, você se coloca como inferior.
No mundo, normalmente é colocado uma pirâmide na questão da liderança. O líder está lá em cima e todo mundo vem servindo ele como base para ele liderar. Jesus inverte. O líder é a base para que todos possam crescer. Esse é o amor, essa é a liderança que Jesus nos ensina. É aquele que está mais forte espiritualmente, aquele que tem maior conhecimento, aquele que está exercendo a liderança. Ele ser a base para os outros irem. Então a tendência é que os outros sigam mais além, porque tem base. Irmãos, se você se apegar com amor ao Senhor, Ele vai te livrar. Porque você se apegou a mim por amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque você conhece o meu nome. Qual foi a última vez que você rasgou o coração diante de Deus? Que você orou de verdade? Que você falou com Ele só por falar mesmo? Só para ter tempo de conversa com seu Deus? Não para pedir, não por uma necessidade, mas conversar com o Senhor. Eu falo assim, irmãos, às vezes cada um pensa de uma maneira, mas às vezes é bom até você falar, Senhor, assim foi meu dia. Tu acha que o Senhor não conhece? Conhece. Mas todo dia de tarde ele chegava para Adão, Adão, vem comigo aqui. Como é que foi o seu dia hoje? Falar com o Senhor, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Se eu tomei alguma atitude errada, me ensina, me mostra. Senhor, eu reconheço que eu fiz essas coisas erradas. E parar para falar com Deus. Que a gente fala, normalmente, como pergunta, o que é oração? É conversar com o Senhor. E a gente só fala. A gente tem que ouvir. E quando você tiver essa intimidade, você está ouvindo Ele falando contigo. Ele acalentando o seu coração, Ele confortando a sua alma. Em outro salmo fala assim, por que te abates, ó minha alma? Tem no inário, normalmente usado pelos pentecostais, tem esse hino. Por que te abates, ó minha alma? Ele me invocará, versículo 15, e eu lhe responderei. Se você é essa pessoa, quando você invocar o nome do Senhor, Ele responde. Ele te responde. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Se você é esse que habita, se você é esse que confia, está lá se protegendo, se você é esse que colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, aqui, irmãos, no dia que você invocar, Ele te responde. Quando você estiver angustiado, Ele estará contigo. Porque Ele é o socorro bem presente. Em outro salmo vai falar assim, eleva meus olhos para os montes. De onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não vem dos montes, não vem do céu longínquo. Ele está do teu lado. Ele é o socorro bem presente. Antes de você necessitar, Ele já estava lá. Não deixe o mundo te cegar, não deixe as angústias, as aflições da tua alma te cegar. Ele está contigo. E aí, quando Ele está contigo na sua angústia, Deus fala assim, eu vou o livrar. E Ele vai me glorificar. O Senhor vai te livrar e você vai glorificar. Só glorifica o Senhor. Quando somos libertos, quando temos livramentos, quando somos abraçados pelo Senhor, quem habita, quem confia, quem é de Deus. Porque senão, como muitos hoje acham, o Senhor fez
porque eu mereço. O Senhor fez porque eu sou a menina dos olhos de Deus e Ele tem que fazer tudo por mim. Isso é pregado hoje. Muitos acreditam nisso hoje. Não. Porque glorificar é símbolo de gratidão. Quantos filhos não são gratos aos pais hoje? Quantas pessoas, até mesmo nós, não somos gratos? Não temos gratidão. Não temos gratidão por aqueles que nos trouxeram ao Senhor. Não temos gratidão aonde servimos ao Senhor. Não temos gratidão por quem nos lidera no Senhor. E vários outros aspectos. E aí, eu trago isso para nós hoje. Para nós hoje. Um dia o povo de Israel, logo depois que voltam do seu exílio, começaram a ornamentar a sua casa. Casas aplainadas, tudo bonitinho. Lembram dessa história? E o templo do Senhor estava o quê? Entregue às moscas. O Senhor critica eles, bota peso sobre eles para abrir os seus olhos. Certo? Olha as paredes. Olha a situação do nosso templo. Estou nem falando das instalações, do templo, onde vocês mais ficam. Se você vai no shopping, provavelmente esse dado aumentou, mas há uns 3 anos atrás, cada pessoa que entra no shopping deixa lá, no mínimo, R$30. Essa é a média. Entrou na porta do shopping, você não gasta, o outro vai gastar, mas a média é R$30. Se você vai no shopping uma vez por semana, você vai deixar lá o quê? 120. E aí você tem seu filho na igreja e você não dá nem oferta nem dízimo. Nem participa da escala para ficar com as crianças. Esse é um exemplo. Quer ver mais? Quantos cristãos hoje não dizimam? Não ofertam? Precisamos levantar isso de novo. Isso é fidelidade, isso é gratidão. Irmãos, falam muito, se você der, você vai ser abençoado, porque o texto bíblico fala isso. Mas se você, no dia que você der de verdade, de coração, as portas se abrem. Não lhe falta. Não lhe falta. Muitos perdidos já enxergaram isso e abençoam nas igrejas. Eu fui pregar lá em Cabo Frio. O pastor me mostrou lá uma loja de material de construção, que é filho de uma senhora que tinha sido membro da igreja. A senhora já faleceu, mas aquele que hoje é o dono lá não segue a Cristo. Toda vez que a igreja faz obra e ele vê e o pastor não pediu material para ele, ele fica com raiva. Ele dá tudo que a igreja precisa. E ele já falou para o pastor, porque toda vez que eu dou, naquela semana é a semana que eu mais vendo. É onde aqueles que me devem, me pagam. Até o perdido enxerga. E nós estamos aqui dentro, primeiro, porque não administramos bem as nossas finanças. Não somos gratos a Deus. E aí, a gente acha que vai faltar. Se doe. De verdade. De verdade. Invista no reino de Deus. Cuide das suas finanças para você poder fazer ofertas ao Senhor, ajudar os necessitados, amar aqueles que precisam ser amados financeiramente. E aí nós vamos fazer a diferença e ver essa diferença em nós. Para encerrarmos, o Senhor fala assim: eu vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A maior longevidade que nós temos é a vida eterna. É eterno. Um local que não vai ter mais morte, não vai ter mais luto, não vai ter mais dor.
Não vai. Vai ser alegria plena, alegria no Senhor, vivendo com Ele por toda a eternidade. O Salmo 91 não é um salmo místico. Se você abri-lo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você guardar no seu coração e cuidar para não pecar contra o Senhor, isso vai fazer diferença. Muitos cristãos têm medo de olho gordo, têm medo de falar da sua vida, e os irmãos vão atrapalhar os seus sonhos. Tem cristão que, se vê um despacho na esquina, muda de calçada. Tem medo das entidades. Tem cristão que tem medo do escuro. E se tiver que acordar de noite, vai beber água cantando algum louvor. Se vê um filme de terror, então já era. Irmãos, somos de Deus, confia nele. Confia nele. O diabo, ele quer nos tragar. Mas se você resiste ao diabo, se você confia em Deus, é Ele que foge de medo. Estejam prontos. Estejam prontos para trabalhar para o Senhor e participar da obra de Deus. Queridos irmãos, o mundo espiritual ele é real. Mas não é abrindo a palavra de Deus só por abrir. É vivenciando e praticando. Vai ter de tudo na sua vida. Quantos anjos o Senhor já colocou na sua vida para te proteger? Quantos pensamentos maus, situações ruins você já teve ou já passou? E o Senhor te livrou. Tem te livrado. A maioria nunca vai saber que foi um agente de Deus. Mas o Senhor nos protege. O Senhor nos guarda. Confia nele. E descansa. Tem um salmo que fala assim: eu coloco a minha cabeça, vamos traduzir para os dias de hoje, no travesseiro e logo pego no sono. Isso é tranquilidade. Isso é tranquilidade. Confia no Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Confia no Senhor. Comece o novo ano confiando no Senhor todos os dias. E aí, eu falei isso no conselho. Eu quero falar para você também. Se você tem dificuldade para dormir, ora a Deus. E se você acha que é espiritual, faça um esforço. Pega uma enxada, trabalha um pouco, desgaste o seu corpo, faz uma corrida. Se você não dormir de cansaço, é porque realmente tem alguma coisa estranha acontecendo. Essa é a verdade. Eu, quando era criança, eu ouvia vozes, eu via vultos. Em muitos momentos, tinha macumba em vários lugares onde eu ia. Atrás da casa onde eu morava, tinha um centro de macumba. Morei em outra rua que tinha 3, lá na Itatiba, onde é a segunda de Anchieta. Participei de tudo, irmão, já fui em tudo. Quando era criança, meus pais me levaram em tudo. Eu chegava lá no centro espírita, em frente aonde mora a mãe da Adriana. Hoje eu acho que é uma garagem de ônibus ali, era um centro espírita. Eu saía da minha casa, entrava lá e ficava tocando o chocalho. Ninguém mandava, ninguém falava nada.
Já experimentei de tudo que vocês possam imaginar nessa parte espiritual. Chegava perto das pessoas e sentia que elas iam morrer. Passava um tempo, morria. Ainda falam quando eu faço alguma revisita, as pessoas são levadas embora. Já vi anjo, já vi demônio, já expulsei demônio. Mas nada disso, irmãos, nada disso é importante. Porque se eu não confiar no Senhor, eu vou ser só mais um daqueles que vão se aproximar de Jesus no último dia. Vou falar tudo que eu fiz, mas Ele não me conhece. Não sou perfeito. E aqui eu nunca vou ser. Mas é possível trabalhar para o Senhor e é possível fazer a diferença. Se você está aqui, faça a diferença. Olha os exemplos que você tem aqui nessa igreja. E trabalhe para o Senhor. Trabalha no Senhor. O Senhor não nos abandona. Esse ano que entra é um ano de muita luta para a nossa igreja. É um ano que vai ter eleição dos 3 presbíteros, de 2 diáconos e do pastor. É um ano, se nós não estivermos em oração e confiante no Senhor, todo o planejamento da igreja pode ser jogado fora. Precisamos nos comprometer com o Senhor e saber qual é a nossa parte nessa obra. E vamos trabalhar. Faça o seu papel. Não espera o outro, não. Não espera que o pastor faça, não espera que o presbítero faça. Faça o seu papel. Coloque a sua cara a tapa. Confia no Senhor. Ele está ali nos protegendo. A águia, quando ela vê uma tempestade ela voa por cima da tempestade. Ela se esforça um pouco mais e fica na tranquilidade lá em cima, enquanto o bicho está pegando aqui embaixo. Mas a maioria das aves não consegue e tem que enfrentar a tempestade até que arruma um abrigo. Se você já tem a experiência, se você já é forte o suficiente para voar como uma águia, carregue outros com você. Veja aqueles que estão no meio da tempestade e os abrace no Senhor. Procura abrigo junto e vamos nos proteger dos maus momentos e nos soltar nos momentos de sol. Estamos na igreja do Senhor. Vamos trabalhar, vamos nos empenhar. Se você pode, vamos contribuir como nunca contribuímos antes. Vamos fazer as obras que precisamos fazer nesse ano. Vamos fazer o banheiro lá atrás, de acessibilidade, principalmente para o Zezinho. Vamos nos esforçar. É dinheiro que tem que sair do nosso bolso. Ou senão, nem que Deus tenha que levantar um ímpio lá fora para enviar. Só que eu acho que isso é vergonhoso para cada um de nós. Vamos orar e vamos fazer a diferença na vida dos outros. E vamos ser irmãos de verdade. Que saia contenda, que saia fofoca e que entre a confiança ao ponto de eu chegar para o meu irmão, para minha irmã e falar assim: eu estou passando por essas dificuldades. Isso não é parar de confiar no Senhor, é confiar de verdade. Que o agir de Deus na nossa vida como igreja é através de cada um de nós, é dos nossos irmãos, que vão orar por nós, que vão dar uma palavra de ânimo, de incentivo. Mas habite e confie. Habitar é para sempre, irmãos. Não é passageiro. E confiar é por toda